Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma intercessão em foco, amém, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor, em nome de Jesus. Feche os olhos, Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Continue nos conduzindo neste propósito, continue nos orientando e nos direcionando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como você já sabe, você que já é inscrito, deixa o seu like, coloca o versículo aí nos comentários para abençoar os nossos irmãos que também estão conosco. Amém, em nome de Jesus. Que vão assistir agora, que vão assistir depois. Tenha certeza que é uma semente que você está lançando. Às vezes a pessoa, ela vai ser abençoada também pelo seu versículo que você está colocando aí no chat. Então, coloque o seu versículo, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com outras pessoas também essa transmissão, esse momento de oração. Todos os dias nós estamos aqui orando, colocando diante do Senhor as suas demandas e cremos na resposta do nosso Deus, em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações no nome de Jesus. Amém? Vamos lá continuar a nossa leitura desses últimos dias. No livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, nós vemos a mensagem da parábola do bom samaritano. Ali um mestre da lei chega até Jesus, pergunta a Jesus o que precisava ele fazer para ir para a eternidade. Jesus fala como ele interpretava a lei, ele fala dos mandamentos, amar o Senhor, teu Deus, de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala, então vai e faz isso e está tudo certo. E aí ele fala, querendo se justificar, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E aí no versículo 30 diz, e respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha que interessante. A gente já falou sobre os salteadores, na terça-feira nós falamos sobre isso, que são aquelas pessoas que elas estão no caminho, estão na casa do Senhor, mas buscando apenas os seus próprios interesses, apenas ser abençoado e depois elas saem do caminho, elas se retiram do caminho. Nós falamos ontem sobre o sacerdote e o levita, são aquelas pessoas que estão firmes na casa do Senhor, elas vêm aos cultos, elas dizimam, elas ofertam, elas se envolvem com as coisas da casa de Deus, porém, elas muitas vezes não exercem a misericórdia para com o próximo, elas condenam aqueles que estão, que elas julgam já está perdido, que não tem jeito. E hoje nós vamos falar sobre o samaritano. O que me chama muita atenção, queridos, que Jesus nessa parábola, ele usa o exemplo de uma pessoa que é tida como um inimigo do povo judeu. Uma pessoa que eles não se falavam, que eles não se cumprimentavam, mas Jesus usa o exemplo dele para falar sobre misericórdia. E nesses 3 dias nós estamos falando sobre isso, sobre a misericórdia que o Senhor deseja que nós venhamos ter para com o nosso próximo, sobre a atitude e o amor que nós temos que ter para com outras pessoas. Abrindo um parênteses rapidamente, a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 13, Jesus falando, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo falando sobre, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu pegasse todos os meus bens, desse a caridade, ainda que eu fizesse tal coisa, fizesse tal outra coisa, fosse eloquente nas minhas palavras, não iria adiantar de nada, seria inútil se não fosse feito com amor, se não fosse por amor. E nós temos que entender isso, irmãos, que a nossa caminhada com o Senhor tem que ser conduzida principalmente pelo amor e pela misericórdia do Senhor. O mesmo amor e a misericórdia que nos alcançou, que nos libertou, que nos resgatou. Nós temos que liberar esse mesmo amor e essa mesma graça e essa mesma misericórdia. E Jesus mostra através de um samaritano. E a Bíblia diz que ele ia de viagem, chegou ao pé daquele homem, vendo, se moveu de íntima compaixão. Se você for estudar um pouquinho mais a fundo,
você vai ver que naquele trajeto, muitos estudiosos vão afirmar isso, que assim mesmo como naquela passagem da samaritana com Jesus, que a samaritana fala, você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? Eles não passavam nem no mesmo caminho, querido. Se o judeu passava por esse caminho, o samaritano passava por um caminho totalmente oposto. Era como se ele passasse do outro lado da rua, para eles não se cruzarem, para eles não terem qualquer contato. Então muitos acreditam que aquele samaritano estava num caminho ainda mais acima do que aquele homem que tinha sido ferido, roubado e deixado meio morto ali. E a Bíblia fala que ele vendo, ele se aproxima. E ele é movido de íntima compaixão. O que tem movido a minha vida e a sua vida, quando nós vamos servir o Senhor? Será que nós estamos sendo movidos de íntima compaixão pelo nosso próximo? Será que nós estamos fazendo para alcançar pessoas? Para salvar pessoas? Ou o que nós estamos fazendo é para nós sermos notados? Essa mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração um título. Ela por completo, claro. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Talvez se tivesse pessoas ali, o sacerdote, o levita, ia oferecer ajuda, ia fazer alguma coisa por aquele homem. Talvez se tivesse mais pessoas ali, aqueles salteadores não iam roubar aquele homem, não iam ferir ele e deixar ele meio morto. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Será que realmente nós agimos como filhos de Deus? Será que realmente nós estamos cumprindo a vontade do Senhor? Talvez para as pessoas nós conseguimos mostrar uma graça, uma misericórdia, mas e para o Senhor? Porque a Bíblia declara que não há nada oculto perante os olhos do Senhor. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Será que nós estamos fazendo como aquele mesmo samaritano que saiu do seu caminho, que deixou os seus planos, que não se preocupou com o motivo pelo qual ele estava viajando? Eu gosto de imaginar, gosto de pensar, de conjecturar sobre possibilidades. Eu imagino aquele homem talvez fazendo uma viagem de negócios. Porém, ele vê aquele outro homem caído, ferido, que talvez estava mais morto do que vivo. E a íntima compaixão que só o Senhor pode gerar no nosso coração fez com que ele deixasse de pensar na sua viagem, nos seus compromissos, no risco que ele poderia estar correndo, porque vai que aqueles salteadores estariam por ali ainda, poderiam fazer o mesmo com ele que fez com aquele homem. Ele não se preocupou com nada disso, porque mais importante era aquela vida. Mais importante era socorrer aquela pessoa. E para nós, o que tem sido mais importante? O que nós estamos priorizando? Será que são as pessoas? E digo mais, querido. Jesus fala que se nós perdoamos, se nós amamos, só quem nos ama, só quem nos perdoa, qual a nossa diferença para o gentio? Qual a nossa diferença para o ímpio? Querido, entenda bem, sem fazer acepção de pessoas, mas você pode pegar a pessoa mais perturbada do mundo. Na maioria dos casos, ela vai dar o amor, vai dar a proteção para os seus familiares, para suas pessoas queridas. Então, se nós fazemos isso, nós somos como essa pessoa. E Jesus fala que nós devemos andar a segunda milha. Se alguém te chama para caminhar uma, ande duas. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa também. Faça além. Se alguém ferir a sua face, dê a outra. Que tipo de homem e mulher de Deus nós estamos sendo? Que tipo de carta o mundo está lendo através de nós? Que tipo de Jesus nós estamos mostrando? Um Jesus que é uma loja de conveniência, que nós vamos lá buscar apenas o que nós queremos e vamos embora?
ou um Jesus que se compadece, que deseja principalmente nos salvar, que deseja principalmente nos restaurar? Aquele homem, ele não se preocupou com as próprias vontades, com os seus negócios pessoais. Ele desce, ele se coloca ao caminho. Ele vai ver se aquele homem ainda tinha condições de ser restaurado, porque ele se moveu de íntima compaixão. O que tem movido a nossa vida? Será o que o outro pode fazer por nós? José de Arimateia, ele investe uma quantia altíssima no corpo morto de Jesus. A Bíblia chega a nos mostrar que ele enrola o corpo de Jesus em um lençol de linho finíssimo e perfuma com especiarias, que ele gastou 100 libras por aquelas especiarias, equivalente a 4 anos de trabalho só nas especiarias que ele gastou. Às vezes é fácil nós investirmos em alguém que vai nos dar retorno, mas é aquele que não pode fazer nada por nós. É aquele que está precisando, que está necessitado de uma ajuda. Será que nós tratamos com a mesma graça? Será que nós somos tão disponíveis como com aquele que pode nos oferecer algo? Entenda bem, não estou te julgando, mas eu quero que você se analise. Como o apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Se examine. Qual tem sido a sua motivação? O que você está buscando? Como você está agindo? Como? Aquele homem, ele não somente deixa o seu caminho, não somente deixa a sua viagem, mas a Bíblia diz assim ainda, versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Aquele homem, ele pegou os recursos que ele tinha, o azeite, o vinho, as faixas, e colocou em um homem que ainda não tinha certeza se seria curado ou não, se estaria vivo ou não. Quantos de nós deixamos de salvar pessoas porque nós julgamos que não tem mais jeito, nós julgamos que não tem como? Aquele homem não se preocupou com os recursos, ele não se preocupou, poxa, e se não viver eu vou ter desperdiçado? Não. Se não viver eu vou ter a consciência que eu fiz de tudo para aquela pessoa ser salva. Eu fiz de tudo para aquela pessoa ser resgatada, ser restaurada. Será que você está fazendo de tudo para salvar o seu familiar? Será que você está fazendo de tudo para salvar o seu casamento? Será que você está fazendo de tudo para salvar essa pessoa? Nós precisamos despertar, irmãos. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se levante como aquele pelo qual o Senhor te criou para ser. Seja aquele que o Senhor te criou para ser. Aquele homem, ele gasta o seu vinho, gasta o seu azeite, bota sobre o seu cavalo e vai a pé, irmãos. Olha quão sério é isso. Ele deixa o seu conforto, o seu lugar de conforto, para colocar aquele homem e vai andando até a estalagem e cuida daquele homem. Ele não somente dá os seus recursos, ele não somente coloca sobre o seu cavalo, mas ele se esforça para cuidar daquela pessoa. Não é somente você falar que você está orando, é você fazer mais. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta você falar, não, mas eu estou orando, mas o que você está fazendo além disso? Quais são as suas atitudes? Qual é o seu posicionamento diante do Senhor? Cuidado. Cuidado para não ser um salteador que se preocupa apenas com os seus interesses. Está no caminho apenas buscando os seus próprios interesses. Cuidado para não ser o sacerdote, o levita,
que está deixando de cuidar das pessoas com um discurso que você está fazendo algo para Deus. Cuidado. Nós precisamos ser como esse samaritano que se colocou à disposição, não somente para ir, para ver se aquele homem tinha salvação ou não, se aquele homem estava vivo ou morto, mas movido por íntima compaixão. Uma compaixão que não se preocupa se vai ser em vão ou não, mas que tem que fazer algo para aquela situação. Uma compaixão que fez ele pegar os recursos que ele tinha e investir naquele homem que poderia ou não viver. Uma compaixão que fez sair ele do seu conforto e colocar aquele homem sobre a sua cavalgadura e levá-lo para uma estalagem. Uma compaixão que fez ele gastar tempo para cuidar daquela pessoa. Às vezes nós estamos dispostos a gastar recursos, mas não o nosso tempo. Não sentar e conversar com o irmão. Não sentar e orar por um irmão. Não se esforçar para ajudar aquela pessoa. Além disso, aquele homem chega para o dono da estalagem e fala: vou te deixar aqui uma quantia. Eu tenho que fazer a viagem, mas eu vou voltar, e se ele gastar mais, eu vou pagar. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço por outra pessoa? Será que nós estamos dispostos a realmente viver o verdadeiro evangelho? Um evangelho que fez Jesus ser crucificado para nos salvar? Aquele homem pagou o preço. Aquele homem exerceu a misericórdia. E Jesus diz isso. Versículo 35, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. É o que o Senhor espera de nós, que nós vamos usar da misericórdia. Uma misericórdia que não se limita aos nossos interesses pessoais. Uma misericórdia que não se limita aos bens que nós temos. Uma misericórdia que não se limita ao conforto. Uma misericórdia que não se limita ao trabalho. Uma misericórdia que se preocupa exclusivamente em salvar o que está ferido no caminho. É essa misericórdia, é essa postura, é esse coração que o Senhor deseja que nós venhamos ter. Vamos orar, vamos clamar para que o Senhor nos revista com essa compaixão, com essa misericórdia. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós cremos no que o Senhor fez. Nós cremos que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. O Senhor tem nos alinhado, Senhor. Como nós temos estudado, temos preparado a terra para florescer. Mas muitas vezes nós associamos isso a bens materiais. Sendo que a maior preocupação do Senhor são as pessoas. E o Senhor tem nos preparado para agirmos conforme o Senhor deseja que nós venhamos agir. Para resgatar aquelas pessoas que precisam ser resgatadas. Para cuidar das pessoas que estão feridas no caminho ou à beira do caminho. Não cabe a nós julgarmos se essa pessoa merece ou não merece. Se essa pessoa procurou estar nesse estado ou não. O que ela fez para isso ter acontecido ou não. Cabe a nós é sermos movidos por íntima compaixão. Porque um dia alguém foi movido de íntima compaixão para nos salvar. Para ser instrumento do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar na condição de salvos. Então nos resgate, Senhor. Resgate em nosso coração esse anseio pelas pessoas que estão principalmente perdidas. Que estão principalmente feridas. Que estão principalmente abandonadas no caminho. Elas estão quase mortas. Mas ainda há vida. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela brotará.
e como planta nova florescerá. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser transformados, que nós possamos entender o propósito do Senhor para nossas vidas e o desejo do Senhor de fazer através das nossas vidas. Possamos, como aquele samaritano, gastar os nossos recursos, investir tempo para cuidar dos feridos, para cuidar dos necessitados, dos caídos, Senhor. Porque quando nós fizermos isso, fizermos pelo próximo, sem se preocupar com o que ele pode fazer, como a tua palavra declara, nós iremos amontoar brasas vivas sobre as nossas cabeças. Nós vamos alegrar o teu coração. Aquele que empresta ao necessitado está emprestando ao Senhor, Pai. Se nós fazemos para aquele que não pode nos dar nada, nós estamos fazendo para o Senhor. Nós estamos fazendo pelo Senhor, Pai. Então restaura o coração da tua igreja. Nos torne, Pai, a amar o próximo como nós deveríamos estar amando. Restaura-nos, Senhor. Nos faça entender a alegria da salvação, ao ponto de nós, como um pregador famoso disse uma vez, o Evangelho é um mendigo contando para o outro aonde encontrou o pão. Todos nós necessitamos desse pão. Todos nós necessitamos da salvação. E nós entendemos quão importante é a ponto de nós compartilharmos com outros. Que em nome de Jesus, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos doutrinar, possamos manifestar o teu reino, a tua justiça, possamos salvar, Pai, ser instrumentos para salvar os caídos, os feridos, os oprimidos, em nome de Jesus. Nós oramos e colocamos as nossas vidas em tuas mãos, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, queridos. Eu quero te encorajar a depois você assistir as outras duas transmissões anteriores. Estuda um pouquinho mais sobre esse texto. As atitudes dessas pessoas, dos salteadores que só estavam ali no caminho para receber o benefício pessoal. Do sacerdote, do levita, que passaram pelo caminho, mas priorizaram muito mais os seus afazeres, o seu propósito, por que estavam indo, do que aquela pessoa. E o samaritano, que não priorizou a sua viagem, que não priorizou os seus recursos, que não priorizou o seu conforto e que trabalhou para cuidar daquele homem perdido, daquele homem que estava ferido, deixado no caminho, restaurar a condição daquela pessoa. É essa a igreja que nós temos que ser, que se preocupa com o que está caído no caminho. O Senhor sim vai nos abençoar, irmãos, mas com um propósito. O Senhor sim vai fazer nas nossas vidas, mas com um propósito. Então busque por esses dias entender qual é o propósito do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Guarde o seu coração, nós vamos ficar por aqui. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Por isso, estamos alegres. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima intercessão em nome de Jesus.